extraordinário projeto que é a educação à distância, né? Nós vamos começar orando. Eu quero pedir à irmã Fernanda Alvarenga, que ore nesse momento, Amém. que o Senhor nos dirija. Eu quero trazer uma palavra de Deus para os irmãos, então nós vamos Amém. orar nesse momento. Oremos. Amado Senhor, querido Pai, na Tua presença estamos agora, Senhor Deus, iniciando essa reunião. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos conduz nesses próximos minutos que estaremos aqui, tratando de assuntos, Pai, de extrema importância para o crescimento e expansão do conhecimento do Teu reino, Pai. Obrigada, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos cuidado, nos conduzido, trazendo a direção vinda do Senhor. Obrigada, Deus, tudo que até aqui o Senhor tem nos permitido viver por essa rica oportunidade. Somos imensamente gratos. Que a boa mão de Deus nos conduza nos próximos momentos e que possamos sair daqui, Pai, renovados, motivados e direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Antes de entrar propriamente numa reflexão que eu quero fazer com os irmãos, olha que coisa extraordinária que é a rede social, né? Ontem à noite, no culto, nós encorajamos aí os irmãos a fazerem uma transmissão ao vivo da apresentação do MAPED, do culto da noite. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu fui ver o número de visualizações do nosso culto, já estava em 1.500 visualizações. Hoje, de manhã, fui ver, já estava em 1.800 visualizações. É verdade que nem todo mundo que visualiza vê todo o culto, mas mostra para a gente a possibilidade que a rede social nos oferece, a gente precisa usar com bastante inteligência, né? Meus irmãos, eu quero, na verdade, hoje, trazer uma palavra de Deus, né, para encorajamento dos líderes, agradecer a Deus pelo empenho que vocês estão tendo em participarem do treinamento à distância, que é um desafio novo para nós, né, que pode representar uma perspectiva futura, não só no treinamento da visão celular, mas até mesmo de outros cursos, né, de treinamento, de capacitação, para que possamos servir a Deus mais e melhor. E antes de entrar num texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos, eu preciso relembrar a nossa caminhada na visão com células, né? Nós já trabalhamos aí com células há pelo menos uns 15 anos, talvez até mais. Acho que aqui do grupo, a célula mais antiga, me parece que é a irmã Geninha, não sei se ela está linkada conosco aqui, né? Acho que é a célula mais antiga aqui do nosso trabalho. Como é que a gente começou a trabalhar com grupos pequenos? Eu preciso fazer esse pequeno histórico para que vocês entendam que a gente não está inovando, né? Há muitos anos atrás, eu li um livro do pastor Paul Yong-cho, chamado Quarta Dimensão. Esse livro, há mais ou menos uns 30 anos atrás, ele foi um best-seller porque conta a experiência do pastor da maior igreja na Coreia, que já foi a maior igreja no mundo. E ele conta lá naquele livro a experiência dele liderando uma igreja. Eu acho que tem algum microfone aberto aí, que está dando ruído, né? Ele conta a experiência dele nesse livro, intitulado Quarta Dimensão, pastoreando uma igreja muito grande na Coreia do Sul, e a igreja começou a crescer e contava em cerca de 2.300 membros e funcionando no modelo convencional, ou seja, do pastor que faz tudo, que visita, que ensina, que prega, que casa, que sepulta, que, enfim, que dá estudo, que prepara estudo. E chegou a um ponto que a capacidade humana dele foi esgotada, e ele foi parar no hospital,
e lá no hospital, recebendo uma visita da sogra dele, né? Ela o encorajou a entregar o trabalho para os leigos, a capacitar os membros da igreja. E ele, então, convidou os homens da igreja para o desafio de liderarem grupos pequenos. E a resposta não foi assim muito empolgante. Então, ele convidou as mulheres da igreja e elas toparam o desafio. A igreja foi dividida em vários grupos pequenos, liderados inicialmente pelas mulheres, e ali a igreja, pela necessidade, descobriu a sua estrada de crescimento. O crescimento daquela igreja se tornou um crescimento exponencial, um crescimento extraordinário, com o envolvimento dos membros da igreja. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia no ano de 2000, estar nessa igreja, e naquela ocasião, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, a igreja contava com cerca de 700 mil membros, uma coisa impressionante, né? Uma coisa fantástica, e funcionando na base dos grupos pequenos. A partir dali, a gente começou a ler, a estudar, comprar livros, participar de congressos, promovidos pelo ministério chamado Igreja em Célula, pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Eu comecei a me capacitar, a ler, conhecer, comprar material, assistir vídeos, né? E então começamos o nosso treinamento de grupos pequenos, na época chamado Pequenos Grupos, e fizemos aí um treinamento com material polido nessa pesquisa, e depois então começamos os pequenos grupos, né? Que começaram a avançar, mas chegou um momento que esses pequenos grupos ficaram estagnados. E o que eu percebi que essa estagnação ela se deveu ao fato de que se tornaram grupos de comunhão, perdendo a sua visão evangelística. E chegamos até a ter uma quantidade boa de pequenos grupos. À época, fazia parte da liderança do nosso querido irmão Arnaldo e Sueli, que hoje estão no Rio. Alguns de vocês devem se lembrar deles, né? E a igreja, então, começou a ter esses grupos que foram se estagnando, foram parando, e alguns foram até fechando. E, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir sobre o trabalho da Igreja Batista Central da Barra. Na época, ainda não era Igreja Batista Atitude, e que fazia todo mês, toda primeira terça-feira do mês, um encontro de encorajamento, um encontro de compartilhamento. E eu comecei a ir naqueles encontros. No início, eu ia com o Richardson, que me acompanhava, saímos daqui por volta de 5 horas da manhã, e ali, naquele encontro, com 20, 30 pessoas. Na época, a Igreja Batista Central da Barra tinha em torno de uns 2.000 membros, e eu pude testemunhar no exemplo, no compartilhamento do pastor Josué, o que Deus estava fazendo lá naquela igreja, né? Vivendo a experiência de se reunir em grupos pequenos, e foi algo extraordinário. Então, a partir dali, eu comecei a ler mais, a ler o trabalho do pastor Abe Uber, né? E eu percebi que o que dá ânimo, o que faz um grupo pequeno crescer, é quando ele tem a visão evangelística através dos relacionamentos. E nós viemos caminhando, então, ao longo desses anos. Veio a pandemia, nós começamos a perceber que isso gerou um esfriamento, né? Muitas células fecharam, as pessoas começaram a ficar desanimadas, né? E orando a Deus, pensando como é que a gente pode revitalizar as nossas células. Comecei a reler o material que tenho, a rever vídeos, enfim, a me atualizar,
até que um dia eu recebo um telefonema lá da Igreja Batista Atitude, agora já com essa denominação, falando da possibilidade de virem aqui e falarem sobre o seminário Querigma, né? Eu vibrei com a ideia, então marquei, convidei até alguns pastores. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Estão me ouvindo? Né? Convidei até alguns pastores. Eu preciso fazer essa retrospectiva histórica para que vocês entendam o desafio que a gente quer lançar. Então, eles vieram aqui, convidei alguns pastores, falar do seminário, eu fiquei ouvindo, fiquei empolgado com a proposta, mas, ao mesmo tempo, assim, bastante incomodado, porque nós estamos falando de um seminário de duração, com duração de 3 anos. Né? Eu fiquei pensando, poxa, eu não queria um seminário, eu queria uma matéria que tem dentro do curso, que é a visão celular. Essa me interessou, né? Bastante. E então, incomodado com isso, decidi ligar para a diretora do seminário, a irmã Gisele, que esteve conosco, vocês a conhecem. E então ela disse para mim, pastor, nesse momento eu estava pensando em ligar para o senhor exatamente para falar sobre isso. A gente quer abrir uma experiência nova de um polo, né, do ensino à distância, apenas desse material da visão celular, que foi o que eu percebi que vocês aí em Barra do Piraí estão querendo. Aí eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque era exatamente o que a gente estava precisando, dessa renovação da visão celular, né? E chegamos, então, a esse momento, com a generosidade lá daqueles irmãos, colocando à nossa disposição todo o material que eles têm de treinamento, e chegamos, então, a esse momento de termos esse grupo, né, com mais de 100 pessoas fazendo parte do ensino à distância. E eu entendi dar uma palavra pastoral para vocês, né? Dar uma palavra pastoral. Na verdade, o que a gente tem ouvido do pastor Joubert é o que a gente já ouviu ao longo aí desses anos que nós fomos lá nos congressos da Igreja Batista Atitude. Aliás, quantos aqui já participaram do congresso na Igreja Atitude? Só levantasse a mão, assim, por favor, né? Acho que vários já foram, né? Participar do congresso. E nas oficinas, o que a gente ouviu lá é o que a gente tem ouvido aqui. Aliás, todo o material que tem sido compartilhado no curso está baseado no livro Treinamento de Líderes de Células, que nós utilizamos com 2, 3, acho que até com 4 turmas de treinamento de líderes de células aqui em nossa igreja. Então, meus irmãos, a minha intenção nesse momento é de lhes trazer uma palavra pastoral, uma palavra de encorajamento da parte de Deus. Eu quero compartilhar um texto bíblico que tem ficado no meu coração e que me veio trazer para os irmãos nessa noite, que está no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 22. Ok? Quem puder pegar a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 22. Eu não sei, eu não estou conseguindo visualizar aqui quantas pessoas estão fazendo parte aqui dessa reunião. Tem 72 contas, pastor. 72 contas. Valeu. Uau! Muito legal. Algumas pessoas já haviam informado que não iam entrar porque hoje é dia de célula, né? Sim, ok. Então, irmãos, o que eu quero é trazer uma palavra da parte de Deus. Como pastor de vocês, em cujo coração o Senhor colocou há muitos anos atrás essa compreensão de que a igreja, para se expandir, ela precisa funcionar
na forma de grupos pequenos, que aqui nós denominamos de célula. E eu quero meditar a partir do texto de 2 Samuel, no capítulo de número 22, nos versículos 29 e 30. Nesse texto, Davi diz o seguinte, é um cântico de Davi que aparece também no Salmo 18. E eu não quero ler todo o cântico de Davi, encorajo o teu irmão depois você fazer essa leitura, mas eu quero destacar o que Davi disse nos versos 29 e 30. Ele disse assim, Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. Agora, olha que coisa magnífica que Davi diz no versículo 30. Contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, salto muralhas. Eu vou ler outra vez esses 2 versículos e quero me ater mais no versículo 30. Diz assim, Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, salto muralhas. Você conhece a história de Davi? Davi, do ponto de vista humano, não impressionava. Do ponto de vista de aparência humana, ele não impressionava. Mas Deus o escolheu para liderar o povo dele, para ser rei de Israel. E eu quero me deter aqui, especialmente no versículo 30, quando Davi diz assim, contigo passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus eu salto muralhas. Muralha é aquilo que impede, aquilo que bloqueia, aquilo que cria obstáculo. Eu fico pensando, meus irmãos, que nós temos muitas muralhas que precisamos vencer. E eu posso mesmo dizer que as muralhas que mais geram dificuldades do nosso avanço não estão fora de nós, mas estão dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Eu chego mesmo a dizer que, seja na vida espiritual, na vida profissional, na vida familiar ou em qualquer outra área da realidade humana, nós enfrentamos muralhas que estão dentro de nós e que precisamos vencer com a convicção que Davi nos oferece neste texto. Eu quero enumerar pelo menos 4 muralhas, né, que têm um poder terrível de nos bloquear, de nos parar. Eu quero mesmo lhe encorajar a ouvir essa reflexão, pensando não apenas na questão da visão celular, que é o nosso foco aqui, mas pensando também na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Muitas vezes a gente ouve assim, olha, você tem tanto potencial, isso é bom por um lado, mas, por outro lado, significa que esse potencial ele não está aflorando, não está brilhando, né? Então, eu quero destacar pelo menos 4 muralhas que nós precisamos enfrentar e vencer. A primeira delas, muralha do medo. O medo de crítica, o medo de fracassar, o medo de decepcionar. Há pessoas que ficam paralisadas porque têm medo de fracassar e não compreendem que, não agindo, já estão fracassando. E esse medo, ele começa dentro da pessoa. Medo de que eu não vou conseguir,
O medo de que eu vou decepcionar os meus líderes, eu vou decepcionar a Deus, eu vou decepcionar minha família. E há pessoas que ficam amarradas, ficam presas, ficam limitadas, ficam estanques dentro da muralha do medo. E essa muralha, ela muitas vezes se manifesta também na questão do envolvimento com o cérebro, né? Como eu disse, no histórico que busquei fazer no início da minha fala, a visão celular tem a sua base no Novo Testamento, livro de Atos, a igreja que se reunia em casa e que também se reunia no templo, a igreja de duas asas, a asa do atacado, do grande ajuntamento, e a asa do varejo. A igreja na casa, ela é uma máquina de guerra, leve, ágil e veloz. Ela vai onde a igreja não pode ir. Ela pode entrar num condomínio, ela pode chegar nos bairros perigosos, ela pode chegar na plataforma para quem está embarcado, né? Como nosso irmão César, que nos ouve aqui, o Vanderlei, que temporariamente não está em atividade lá no seu emprego. A célula pode alcançar esses vários lugares. Ela pode entrar na faculdade, ela pode entrar no comércio. Houve uma época que nós tínhamos, lá na Natan, eu não sei se a Ana Paula está aqui participando, a célula que funcionava lá na loja dela, que reunia pessoas que iam de manhã, antes de começarem o seu expediente, participar da célula. Então, essa é a primeira muralha que a gente precisa vencer. Muralha do medo, né? Mas há uma segunda muralha, e tem uma capacidade potencialmente grande de nos paralisar, que é a muralha do desânimo. Do desânimo, né? Há uma palavra que precisa sair do nosso vocabulário. Desistir. Desistir. Eu estava ouvindo, hoje de manhã, uma entrevista que me impressionou muito com um dos homens mais ricos do Brasil, chamado Janguier Diniz. Eu não conhecia esse camarada, nunca tinha ouvido falar dele. Eu fiquei impressionado com a história dele, Janguier Diniz. Ele contando que nasceu lá na Paraíba, no sertão da Paraíba, aliás, de Pernambuco, os pais analfabetos, e ele queria estudar, e com a idade bem nova, 5, 6 anos, 7 anos de idade, aliás, com 14 anos de idade, mudaram de cidade, ele foi buscar emprego no escritório de um tio, que era advogado, né? E o tio, então, assim, não viu muita coisa naquele menino, mas porque era sobrinho, resolveu dar oportunidade para ele. Mas ele tinha aprendido algo que a geração nova não conhece, que é o curso de datilografia. Ele aprendeu datilografia e o tio, então, fazia as petições, né? Alguém aqui se lembra do curso de datilografia? Alguém se lembra? Né? A máquina de escrever Remington, Olivetti, né? Lembram disso? Acho que ainda tem uma máquina dessa aqui em casa, né? E ele, então, o tio dele fazia as petições e dizia assim, olha, datilografa essa petição. As secretárias, que não conheciam de datilografia, ficavam catando milho, mas ele, que sabia usar os 10 dedos das mãos para datilografar, rapidamente preparava as petições, e o tio começou a ficar impressionado com ele, começou a dar oportunidade para ele, e ele, então, foi progredindo, começou a estudar, queria fazer direito, entrou numa faculdade federal de direito e começou a avançar, ouviu muitas vezes o não, trabalhava como engraxate, saiu de uma família improvável, né? E começou a progredir, terminou a faculdade, fez concurso para juiz de direito, juiz federal, juiz do trabalho, passou no concurso e descobriu algo fabuloso, o poder da educação, o poder do ensino.
começou uma rede de ensino à distância, e eu fiquei impressionado em saber que ele entra para o livro Forbes, que é o livro que registra os homens mais ricos do mundo, e ele está entre os mais ricos do Brasil. Não é? Entre os mais ricos do Brasil, uma fortuna de mais de 2 bilhões de reais. Pensa numa coisa dessa. Sabe por quê? Ele diz lá no seu relato que ele tirou do vocabulário dele o verbo desistir. Essa é uma muralha que muitas vezes nós enfrentamos. Há pessoas que, quando estão diante de uma dificuldade, logo pensam em desistir. Davi disse assim: com meu Deus, eu salto muralhas. Então, a muralha do medo, a muralha do desânimo, a muralha do desânimo, né? O desânimo, ele é como uma fumaça que sutilmente vai penetrando na vida de uma pessoa, rouba a capacidade de sonhar, rouba a capacidade de avançar, né? Então, a pessoa se depara com essa muralha, e quantos que na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, estão paralisados por causa da muralha do desânimo. Mas há uma terceira muralha que eu quero destacar aqui. Estão comigo até aqui, meus irmãos? Ok? A muralha da falta de expectativa. Olha o que Davi disse: contigo eu passo pelo meio de um esquadrão. Ou seja, Davi estava com uma visão de que ele poderia enfrentar um esquadrão, ainda que sozinho, mas com Deus ele se tornaria vencedor. Tinha expectativa. Ele tinha sua visão voltada para aquilo que, com a bênção de Deus, poderia ser feito. Meus irmãos, nós estamos diante de uma extraordinária oportunidade de fazermos parte de um momento histórico, de vermos o Evangelho de Jesus entrando em muitas famílias, em muitos lares da nossa cidade e até fora, através da possibilidade da utilização da rede social. Como eu disse no início da minha fala, ontem me ocorreu, já que todo mundo leva celular para a igreja, por que não fazer uma transmissão ao vivo? E, para surpresa minha, ou mais ou menos surpresa, né? Nós tivemos aí no culto de ontem, pelo menos sinalizado lá no canal do YouTube, mais de 1.500 visualizações, e hoje, pela manhã, mais de 1.800. Não sei se alguém tem alguma informação mais recente do número de visualizações. O que isso mostra para a gente? Que há portas abertas. E nós precisamos ter expectativa. Expectativa. As pessoas estão famintas do Evangelho, famintas da palavra de Deus. Eu vejo o Ministério Efatá, que coisa linda, tem um casal que sai lá de Barra Mansa. Não é isso, Luciana? Eu não sei se a Luciana está aqui, Regina, sai lá de Barra Mansa e vem participar conosco do culto aqui de manhã. Olha que oportunidade. Eu não sei se vocês sabem disso, eles saem lá de Barra Mansa e vêm participar do culto. O que é isso? As pessoas estão sedentas e nós precisamos vencer a barreira e a muralha da falta de expectativa. Eu quero até mesmo encorajar cada líder de célula a colocar num papel qual é o seu projeto, o que você espera para a sua célula daqui a 6 meses. Nós queremos ver se no ano que vem, após o encerramento deste curso, seja o ano da multiplicação, o ano da multiplicação, né? Nós multiplicarmos as células, como a gente tem visto aí, né? Célula de 6 a 12 pessoas, multiplicarmos as células para ganharmos muitas pessoas para Cristo. E a última muralha que eu quero destacar, e depois eu quero dizer como a gente pode vencer essas muralhas, é a muralha do cansaço. Muitas vezes eu lido com essa muralha.
No capítulo anterior, o primeiro livro de Samuel, se você tiver sua Bíblia aí, à mão, é interessante que do versículo 15 até o versículo 22, Davi enfrentou 4 batalhas. Ele teve 4 lutas, todas elas com os filisteus, gigantes filisteus. E eu me deparei com essa afirmação do versículo de número 15, capítulo 21, porque o cântico que está registrado no capítulo 22, ele é resultado das batalhas que Davi enfrentou e venceu no capítulo 21. Quando ele diz assim, com meu Deus, eu salto muralhas, enfrento um esquadrão, isso não era uma teoria para ele. Não era alguma coisa que ele simplesmente imaginava, mas era alguma coisa que ele já havia experimentado e da qual resulta no seu coração o cântico, né? O tributo a Deus, a afirmação de vitória. Olha o que diz no verso 15, capítulo 21, segundo livro de Samuel, versículo 15, segundo Samuel 21, 15. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. Davi se cansou. O cansaço, muitas vezes, é uma muralha. Há um pregador americano que ele diz que um dos maiores inimigos de um líder é o cansaço. E todos nós vivemos a situação de esgotamento, né? Esgotamento com dificuldades familiares, esgotamento com dificuldades profissionais, né? Esgotamento por conta da tensão e da ansiedade que esse cenário de pandemia tem provocado. Eu tenho ficado muito preocupado, por exemplo, com irmãos que já desacostumaram de ir à igreja, né? Que estão em casa há quase 1 ano e meio, né? E daqui a pouco chegando a 2 anos. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para ganhar esses irmãos, para trazê-los, e o grupo pequeno, né, funcionando presencialmente ou virtualmente, pode ser uma extraordinária ferramenta para vencer e nos levar a ultrapassar a muralha do cansaço. Muito bem. Eu citei aqui 4 muralhas, talvez pudéssemos até listar outras. Mas eu quero, caminhando para a segunda parte aqui da minha fala, deixar mais uma palavra de orientação, porque saber das muralhas não nos leva necessariamente à vitória. Mas o ponto importante é como nós podemos saltar muralhas e vencer. Essa é a pergunta mais importante. Eu lido com algumas dessas muralhas, né? E, como eu disse, as muralhas estão dentro de nós, né? Muitas vezes nós superdimensionamos o poder do diabo. Há um livro, C.S. Lewis, ele fala, o título do livro é Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Aliás, está aqui pertinho de mim, na minha estante, esse livro. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se alguém já ouviu falar desse livro. Logo no início do livro, ele diz que nós temos 2 perigos. Ele diz assim, olha, eu vou ler para você, está aqui na página de número 9, né, no prefácio. Há 2 erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Ou seja, um é ver diabo em nada e outro é ver diabo em tudo. Muitas vezes, essas muralhas que estão dentro de nós e que nós evitamos enfrentá-las e as entregamos, então, à denominação, é o diabo. As maiores lutas estão dentro da nossa mente.
Os maiores conflitos que nós vivemos estão dentro da nossa mente, né? E o diabo, ele é astuto, ele lança setas na nossa mente. Por isso, nós precisamos proteger a nossa mente, mantendo-a firme na palavra de Deus. Como disse Isaías, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, meus irmãos, como saltar muralhas? Como enfrentar o esquadrão e vencer? E eu quero sugerir pelo menos 5 coisas que nós devemos e podemos fazer. Estão me acompanhando? Talvez você já tenha identificado aí a muralha do medo, a muralha do desânimo. Eu vou falar para o meu supervisor de célula que eu não quero continuar mais. Estou desanimado. Estou com um problema aqui com meu esposo, com minha esposa, passando por lutas. Eu vou bem falar para ele que eu não quero mais prosseguir. É a muralha do desânimo. Olha, guarde bem uma coisa aqui. O envolvimento com a obra de Deus é positivo para a disciplina pessoal, disciplina espiritual, né? Quando você se envolve com as coisas de Deus, mesmo tendo lutas com a esposa, com o esposo, com filhos, com o trabalho, né? Mas o fato de você ter um envolvimento com as coisas de Deus, isso ajuda na sua disciplina pessoal. Você pensa assim, afinal de contas, eu estou liderando uma célula, eu preciso orar. Eu estou liderando uma célula, eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu estou trabalhando com crianças, eu preciso orar por elas, né? Então, isso gera um efeito positivo do ponto de vista de crescimento pessoal e de disciplina pessoal e de disciplina na vida espiritual. Então, como enfrentar o esquadrão e como saltar muralhas? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que estamos participando de algo muito grande. De algo muito grande. Se perdermos de vista isto, irmãos, com certeza nós seremos barrados pelas muralhas. Você lembra de Neemias? Neemias estava liderando o povo de Deus na reconstrução dos muros. E os inimigos tentaram de toda forma fazer com que ele desanimasse. Mas ele disse assim: eu estou realizando uma grande obra. Uma grande obra. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que provoque no seu coração, no meu coração, a compreensão de que nós estamos participando de algo muito grande, de algo extraordinário, de algo fantástico, de algo incomparável, não é? Então, isso nos ajuda. Davi tinha essa compreensão de que lutar com o gigante Golias, por exemplo, era um grande desafio, né? Era um grande desafio, era algo muito grande. E nós precisamos entender que a obra de Deus é tão grande que só vai dar certo se ele estiver presente. Porque se ele não estiver presente, Davi compreendia bem isso, né? Com o meu Deus. Ele chega a dizer no verso 29, tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. E depois, então, ele faz essa declaração magnífica, contigo passo pelo meio de um esquadrão. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, estamos fazendo parte de algo muito grande. De algo muito grande. Amém, meus irmãos? Você entende isso? De algo muito grande. Que não pode ser enfrentado por uma pessoa só. Precisa de um time. Então, em primeiro lugar, nós podemos enfrentar muralhas e saltar muralhas e enfrentar um esquadrão quando a gente compreende que a gente está fazendo parte de algo muito grande.
que é o desafio de fazer Cristo conhecido. É isso que motiva os missionários que vão para terras longínquas. É isso que tem motivado o pastor Fábio e sua família lá na Itália, pastor Cícero lá na Espanha. É a compreensão de que estamos fazendo parte de algo muito grande. Anote aí, eu estou fazendo parte de algo muito grande, de algo muito grande. Segundo lugar, como é que a gente enfrenta um esquadrão e salta muralhas? A muralha do medo, desânimo, falta de expectativa, do cansaço, quando nós mantemos a nossa mente, nosso foco firme no Senhor. Davi disse: contigo eu passo. Ou seja, sem Deus, ele não passa. Contigo eu salto muralhas. Ou seja, sem Deus, a gente não pula nenhuma cerca, por mais baixa que seja. Então, nós precisamos ter essa compreensão de que, com Deus, a gente salta muralhas. Eu gosto muito de uma palavra, que é a palavra entusiasmo. Essa palavra deriva de duas palavras gregas. Sabe o que significa? Significa ter um Deus dentro, ou seja, estar cheio de Deus. A pessoa entusiasmada é aquela que está cheia de Deus, que olha para a dificuldade e vê, além da dificuldade, o Deus maior do que qualquer dificuldade. Por isso, Davi pode dizer: Senhor, contigo eu enfrento o esquadrão formado por muitos soldados. Olha o entusiasmo desse moço. Olha a fibra desse moço. Contigo, Senhor, eu enfrento o esquadrão e salto muralhas. Então, nós precisamos voltar a nossa mente para Deus. Entender, estamos fazendo parte de algo muito grande. Em segundo lugar, manter o nosso foco voltado para o Senhor. Em terceiro lugar, eu vejo nessa palavra de Davi outra coisa muito importante, que é o que tem me conduzido ao longo desses anos todos de ministério, onde, ao longo dos quais, muitas muralhas eu já precisei ultrapassar. Muralha do medo, muitas vezes, né? Muralha do medo, eu me lembro muito bem, uma ocasião, quando estávamos construindo, era um sábado à tarde, e igreja pequena, com uma dívida, com um desafio financeiro de pagamento muito grande, e muitas vezes, aos sábados à tarde, cidade parada, comércio fechado, e eu ia lá para as edificações do prédio, para o que estava sendo construído, e sozinho eu sentava lá e falava: Deus, é grande demais. É grande, às vezes eu até pensava assim: o que é que eu fui meter a igreja? É grande demais. Mas quando a gente usa essa terceira ferramenta, que é compreender que a vitória vem pela fé. E quantas vezes, depois de um longo tempo, às vezes até anoitecendo, já saindo lá, sábado à tarde, né? Enxugando lágrimas, e eu voltava para casa renovado, entusiasmado, cheio de Deus. Então, eu quero desafiar você, líder de célula, você que está fazendo esse curso, você que está se apresentando, né? Se apresentando, compreenda. Estamos fazendo parte de algo muito grande, muito grande. Aprenda que, na verdade, nós precisamos estar firmes em Deus, mas também precisamos ter a nossa fé fortalecida, né? Ainda que nós não vejamos resultados imediatos. Então, Davi tinha essa convicção. E isso o levou a enfrentar e vencer grandes dificuldades. Amém, meus irmãos? Estão me acompanhando? Quero lhe apresentar uma quarta estratégia. Sabe qual é?
buscar cooperação. Ninguém é chamado para fazer tudo sozinho. Olha o que diz o verso 15, que nós lemos ainda há pouco, do capítulo 21. Diz assim: desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. Quando Davi foi lutar com Golias, ele foi sozinho, porque o gigante, o desafio era um só. Mas agora, diz o texto, que Davi vai com o auxílio e com a cooperação dos seus servos que foram com ele. Significa dizer que nós precisamos buscar cooperação. Por que é que eu me sinto tão encorajado em apoiar este curso, em tê-lo aqui em nossa igreja, em levar os nossos líderes, como fizemos por muitas vezes, por vários anos, a ouvir lá no Rio, né? Nos congressos, alugando hotel. Na última vez nós fomos no hotel, foi uma coisa maravilhosa, né? A generosidade daqueles irmãos que disponibilizaram graciosamente a van para fazer o traslado da igreja até o hotel, porque o ônibus deles quebrou, e eles então sentiram-se responsabilizados. Não precisavam fazer aquilo, mas investiram, né? Acreditaram que essa semeadura na vida de uma outra igreja se traduziria em bênção para a vida deles. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar cooperação. Eu quero muito encorajá-lo a reativar o seu núcleo da célula, a convidar pessoas da célula para que você possa orar com eles, compartilhar os sonhos, fazer um projeto, né? Fazer ter uma expectativa de futuro. Daqui a 6 meses, daqui a um ano, nós podemos multiplicar 2 vezes, nós podemos avançar. Convide outras pessoas, elas vão se sentir muito honradas em serem desafiadas pela visão que Deus lhe der. Então, eu quero dizer que Davi fez isso, né? Como eu disse, na primeira luta com o gigante Golias, ele foi sozinho, e todo mundo observava. Você conhece a história. Mas agora ele vai lutar com os filisteus, e os servos de Davi foram com ele, porque Davi se cansou. Eu quero dizer, irmão, que esse é o meu desafio para você, me ajudando como pastor da igreja. Nossa igreja é grande do jeito que é humanamente impossível um pastor atender a igreja. Impossível, não tem como, não dá. Além disto, a gente começa também a esbarrar num verdugo impiedoso, que é a idade, embora ainda me sinta bastante vigoroso. Eu quero conclamar o irmão, a irmã, né? Convoque pessoas para fazerem parte do seu núcleo de trabalho da célula, né? Que o Espírito Santo possa gerar esse fogo no seu coração, possa reavivar o fogo no coração de cada líder. Eu não posso fazer isso. O que eu posso e devo é trazer a palavra. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode alargar a sua mente e ouvindo a palavra, você ser desafiado, ouvindo lá o pastor Jober falando, né? Ele compartilha muitas coisas que têm a ver com a realidade da igreja Atitude. É natural, porque, além disso, é um protótipo, uma primeira experiência. O curso Visão Celular, que nós estamos recebendo, foi feito para atender a Igreja Batista Atitude. Então, algumas coisas sairão na experiência deles, que necessariamente não vão representar a nossa experiência. Mas agora, irmãos, o fogo que arde no coração daqueles irmãos precisa arder no nosso coração também, de pensarmos em coisas grandes, termos grandes expectativas, buscando cooperação. Com a cooperação, a gente salta muralhas.
Como eu disse, o cântico do capítulo 22 de 2 Samuel é fruto do que ele viveu do capítulo anterior ou dos capítulos anteriores. Então, o cântico é a expressão de triunfo por algo que aconteceu e Davi pôde contar com cooperação. Mas, em quinto lugar, uma quinta verdade que nós precisamos guardar. Eu vou repetir aqui como saltar muralhas e enfrentar o esquadrão. Nós precisamos aprender e compreender que estamos fazendo parte de algo extraordinário. Segundo lugar, nós precisamos manter a nossa fé, a nossa mente firme em Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos ver a vitória pela fé, visualizar pela fé, visualizar eternamente no coração aquilo que ainda não é palpável, aquilo que ainda não é mensurável, mas visualizar pela fé, né? Que com Deus eu posso saltar muralhas, com Deus eu posso enfrentar o esquadrão. Em quarto lugar, nós precisamos buscar cooperação, como Davi fez. Ele foi lutar com os filisteus, está aí no verso 15, né? E ele vai agora, não vai sozinho, ele tem os seus servos que vão junto com ele. Mas há uma quinta verdade que eu quero deixar com você, meu querido irmão, minha querida ouvinte. Sabe qual é? Nós precisamos compreender que as vitórias que o Senhor nos dá hoje inspiram outras pessoas. É isso que eu vejo lá no compartilhamento daqueles irmãos, lá na Igreja Atitude. No sábado passado, agora, batizaram mais de 200 pessoas. Mais de 200 pessoas. Será que o Deus que atua lá é diferente do Deus que atua aqui? Será que servimos a um Deus diferente? De jeito nenhum. Mas há algo aqui no texto que eu acho muito lindo. Como uma vitória inspira outros irmãos. Venha comigo aqui no capítulo 21. É interessante que as 4 batalhas que Davi lutou nesses últimos versículos do capítulo 21 foram 4 lutas, e todas elas com gigantes filisteus. Mas há uma coisa que muito interessante que eu trago como a inspiração que uma vitória de Davi provocou na vida de outras pessoas. Diz aí, no versículo de número 20, o seguinte: houve ainda outra peleja em Gates, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente do gigante Golias. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Não é a luta com o mesmo Golias. E Simeia, aqui, irmão de Davi, tinha um filho chamado Jonatas. Você lembra que quando Davi foi lutar com Golias, os irmãos dele não acreditavam nele. Ninguém acreditava em Davi, mas agora aqui Jonatas, sobrinho de Davi, vai lutar e ele também tem vitória. Sabe o que é isso? A vitória de Davi inspirou. A vitória da Igreja Atitude nos inspira. E eu quero lhe encorajar a pensar que aquilo que Deus fizer entre nós e no nosso meio vai inspirar outras igrejas para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu entendi lhes dar esta palavra pastoral. Vamos estar atentos a estas muralhas que nós enfrentamos. Você conseguiu guardar? Quais são? Será que podem dizer para mim, por favor? Quais são as muralhas? Muralhas do medo, desânimo, falta de expectativa e cansaço. E cansaço. Alguém aqui identifica alguma destas muralhas na sua vida? Alguém identifica? Não?
Quem identifica aqui, sinceramente, acena com a mão assim, olha, ok? Que a gente vai orar depois, né? Você identifica, né? Agora, o ponto maior não tem a ver com as muralhas. Vamos estar atentos. Ponto maior é: o que é que eu preciso fazer para enfrentar o gigante, saltar muralhas, enfrentar o esquadrão e saltar muralhas? Primeiro, compreender que estamos participando de algo gigantesco, algo muito grande. Muito grande. Comece a sonhar com as pessoas que serão alcançadas para Cristo por meio da sua célula, né? Por meio da sua célula. Eu quero até ver com os diáconos, porque talvez a engenharia não seja tão fácil, mas eu acho muito lindo o líder de célula que cuida lá de uma pessoa, batizar junto com o pastor, entrar no batistério junto com o pastor. Imagine quantas pessoas você pode, a sua célula pode levar para Cristo, né? Então, meus irmãos, vamos compreender que estamos participando de algo gigantesco. É muito grande, é extraordinário. Segundo lugar, relembrando, manter a mente firme em Deus, como Davi o fez. Terceiro lugar, ver a vitória pela fé. Com meu Deus, eu salto muralha. Com meu Deus, eu passo pelo meio de um esquadrão. Isso é uma visão vitoriosa provocada pela fé. Quarto lugar, buscar cooperação. Davi buscou cooperação. Ele não foi lutar sozinho contra os filisteus. E, por fim, compreender que as vitórias que o Senhor hoje nos dá, elas inspiram e vão inspirar outros irmãos e irmãs. Você recebe essa palavra no seu coração, irmão querido? Recebe? Em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu quero então abrir, se alguém gostaria de compartilhar, vai dizendo aí amém no chat, né? Estou vendo aqui a Lúcia dizendo amém, e outros podem colocar. Você gostaria de compartilhar alguma coisa? O propósito dessa minha palavra, né, foi de trazer uma palavra pastoral para o irmão, né? De trazer uma palavra de encorajamento, de que você colhe ombro, né? Colhe ombro. Ninguém é chamado a fazer tudo sozinho, nós somos chamados para formarmos um exército, e esse exército unido, meus irmãos, enfrenta um esquadrão, salta muralhas e faz coisas maravilhosas. Amém. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu quero, pastor. Pois não. Hoje eu tive uma conversão na minha cela. Um jovem meu aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Olha que coisa Glória a linda, Deus. meus irmãos. Vamos dar Muito glória a Deus aí, irmãos. Amém. Eu até Como entrei Amém. agora mais tarde, porque eu estava na cela, né? Minha cela na segunda. Mas, para a honra e glória do Senhor, teve um jovem hoje, o Iago, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Olha Estou muito só. Qual é o sentimento do seu coração, minha irmã? muita alegria, muita gratidão ao Senhor. E o senhor está falando, né, de que, né? Aí, com que hoje eu tive muito cansaço. Hoje o desejo era de cancelar a cela, de tão cansada que eu estava. E agora eu entendi o porquê, né, do meu cansaço. Pastor, eu gostaria de acrescentar uma situação, se possível. Boa noite a todos. O senhor falou muito essa questão do entusiasmo. Por exemplo, a irmã acabou de falar sobre essa situação da conversão. Gostaria de dar uma sugestão. Eu acho assim, muito significativo, nos cultos, pelo menos, eu particularmente eu acharia interessante fazer todo o culto, né? Dar oportunidade para as pessoas da célula falarem no culto, dando testemunho do que está acontecendo nas células, porque dando mais oportunidade para a célula nos cultos, de repente quebrar um pouco aquela tradicionalismo, né? Louvor e depois a pregação, de repente testemunhos, como que tem sido a célula,
as pessoas que se converteram na célula, abrir esse espaço dentro do culto, eu acredito que isso vai gerar também mais entusiasmo, né? E que os líderes também, supervisores, possam estar atentos a novos líderes. Eu tenho pensado, né, sobre novos supervisores, eu estou com algumas ideias aqui interessantes, né? E a gente tem que pensar nessa supervisão em rede, né, como acontece lá na plenitude, e também nós precisamos ficar atentos a novos líderes de célula. Os líderes precisam estar atentos a novos líderes, porque a gente precisa fazer, com a bênção de Deus, essa questão da célula crescer, né? E eu quero dizer, pastor, que eu estou junto, quando o senhor pensar em fazer curso de líderes de célula, né, novos líderes de célula, eu quero dizer que eu estou aí pronto, se o senhor quiser, né, eu posso lecionar, preparar novos líderes de célula, né, e com o material, claro, fornecido pela igreja, e a gente tem que fazer isso, trabalhar no coração dos irmãos, deixar o pastor Celso, não é ser independente do pastor Celso, mas nem tudo depender do pastor Celso. Há coisas que nós podemos resolver, né, sem a necessidade de estar falando tudo com o pastor. Né? Tem coisas que dá para a gente resolver dessa forma. E levar para o pastor Celso apenas aqueles problemas que são assim um pouco mais sérios, que aí vai desafogar um pouco ele, e até mesmo para evitar com que ele venha parar no hospital, como foi dito aqui, né? Então, tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas e eu estou aí para colar ombros, tá bom? Amém. Glória a Deus. Alguém mais gostaria de compartilhar? Eu tenho pensado, irmão Anderson, em termos nos cultos, o momento das células. Né? Ótimo. E vermos, talvez, para otimizar, né, o tempo, fazer isso de forma gravada, né? Porque a gente pode controlar o tempo, né? Mas o momento das células. É muita coisa que a gente quer fazer e a gente vai precisar aí do empenho de todo mundo. Obrigado pela cooperação. Alguém mais quer compartilhar algo? Boa noite, pastor. Ok, Vanderlei. Tudo bom, meu pastor? Tudo, meu irmão. Graças a Deus. Então, pastor, eu já até coloquei no chat aqui, agradecer pela palavra motivacional que o pastor está colocando para cada um de nós essa noite. Isso é uma forma da gente renovar as nossas forças para seguir em frente nessa caminhada aí de ganhar muitas pessoas para Cristo, né? Então, outra coisa eu queria também estar elogiando e agradecendo a todos os irmãos aí que têm participado junto desse nosso curso aí, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Além de estar aprendendo bastante com o pastor lá da igreja Atitude, né? A gente aprende com os irmãos também, porque é uma possibilidade de interagir, de estar trocando conhecimentos e aprendendo coisas novas acerca do que cada um está fazendo na sua célula, aquilo que vem dando certo, tem alguma coisa que se desvia que a gente possa estar corrigindo. Então, eu quero dizer que está sendo muito gratificante participar desse curso aí com os irmãos e quero dizer que vamos aí, rumo a 100 células. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais alguém gostaria de falar? Pastor, boa noite. Boa noite. Então, eu estou aqui, né, para agradecer. Desde o início a gente está no curso, esse curso tem sido uma bênção. E glória a Deus, né, porque eu estive falando com o senhor ontem, Deus, né, está restaurando e restaurou minha família, porque meus irmãos estavam, né, todos de laços quebrados. E ontem, pela honra e glória de Deus, eu estive aqui, cheguei do culto pela manhã, meus irmãos estavam aqui, né, junto com meu pai, e foi só louvor, foi só glória a Deus, perdão. Então, isso tudo é obra, né, das orações da igreja, né, que eu pedi, né, e com, né, esse curso, né, porque o que eu quero, né, o que eu vejo no meu coração muito é ganhar areal para Jesus, né, porque a nossa célula é a Shaddai, uma célula que a gente não consegue crescer, mas em nome de Jesus, né, eu estou focada que a gente vai ganhar um areal para Cristo.
Diga de assim, obrigada. uma célula que a gente não conseguia crescer, mas nós vamos crescer. Lembrem-se Amém. que a barreira mental, a gente precisa dizer, a célula que não conseguia, mas vai crescer em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa. Obrigado por compartilhar, minha irmã. Amém, pastor. Alguém mais gostaria de falar rapidamente? Oi, eu. Estão me ouvindo? Sim, Aninha. Só não vou aparecer ao vivo, tá? Eu tô bem, Ok. vou passar bem rápido. Então, o senhor falou sobre a questão do cansaço, né? E esse cansaço já vinha me acompanhando bem, mesmo quando a célula era presencial. E eu sempre pedindo a Deus, né? Eu tenho muita dificuldade na questão da mobilidade, isso me cansa muito, né? Eu moro distante da igreja. Tá, e aí veio a pandemia, eu até parei, confesso que eu tinha parado de orar para Deus sobre essa minha questão da mobilidade. Aí, numa daquelas reuniões com o pastor da Atitude, ele estava falando da cadeira da bênção, né? Que o rapaz pediu uma casa e tal. Na célula, nós não tínhamos a cadeira da bênção, mas eu sempre falo na questão da mobilidade. Na semana seguinte daquela reunião, eu ganhei um carro. Ah, glória a Deus. Tenho dinheiro para tirar a carteira. Então, a carteira. A mobilidade está resolvida. Acredito que o meu cansaço vai aliviar bem. Amém. Obrigado, irmã, por compartilhar, viu? Meus irmãos, alguém mais uma palavra para nós encerrarmos orando? Pastor, muito Oi. motivado, é o Pedro que está falando, Oi. muito motivado com esse momento do curso, né? Porque é algo que vai fazer com que as células tenham um renovo muito grande e testemunhos como esse que a gente tem ouvido aqui, eles vão se multiplicar, né? Vai faltar tempo para a gente ouvir tantos testemunhos, eu acredito nisso. Então, muito motivado e muito agradecido também a todos que têm participado, que têm trabalhado nessa organização, porque é algo muito grande que a gente tem participado, é algo assim de Deus mesmo, então muito agradecido pela oportunidade de fazer esse curso, de trabalhar nesse curso com essas pessoas também que têm se dedicado tanto. Certamente Amém. nós vamos colher frutos disso para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Ano que vem, que tal, irmãos? Temos o ano da multiplicação, né? O ano da multiplicação. Coloque aí no papel qual é o seu alvo para a sua célula, leve o seu grupo a orar, porque quando todo mundo ora por um propósito, é algo extraordinário que acontece. Nós vamos encerrando, então. Obrigado vocês que participaram. Nós tivemos aí algumas dificuldades no início da nossa reunião, mas no final das contas deu tudo certo. Obrigado ao irmão Pedrinho, ao Lueni, que inclusive estão gravando esta reflexão para que os outros possam ouvi-la oportunamente. Nós vamos orar nesse momento, meus irmãos, encerrando este encontro e pedindo que Deus nos dê uma semana abençoada, né? Enfim, que nós saiamos desse encontro com esse sentimento de que estamos fazendo parte de algo muito, mas muito grande. Muito grande. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus produza isso em cada coração. Vamos orar? Eu vou pedir ao Marco Aurélio, que ore, Marquinho, da Liz, e depois eu vou orar também, e a gente encerra a reunião, pedindo a Deus que nos dê uma noite tranquila também. Vamos orar? Marquinho, por favor. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra de encorajamento que o teu servo nos trouxe, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na tua igreja, através das células, Senhor Deus, que possamos ser impulsionados, Senhor Deus, pelo Senhor, a realizar a grande obra do Senhor com as nossas
Abençoe a cada um dos líderes presentes e todos que não puderam também estar presentes. Que, de igual forma, a tua boa mão de poder, Senhor Deus, seja sobre eles. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, querido Pai, no nome de Jesus, planta no nosso coração o mesmo sentimento que houve no coração de Davi, quando disse, com meu Deus, eu passo pelo meio de um esquadrão, com meu Deus eu salto muralhas. No nome de Jesus, Pai, oro para que nós saiamos deste encontro revigorados, entusiasmados pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Abençoa cada um, Pai, concede-nos uma noite tranquila. E eu oro para que o Espírito do Senhor confirme no coração de cada irmão, de cada irmã, as palavras que foram ministradas nessa ocasião, Senhor. Quero também interceder pela vida do pastor Jober, que tem sido tão pronto em nos servir, a irmã Gisele, a Igreja Batista Atitude, a nossa equipe também, representada na figura do irmão Pedrinho, com ele, todos que trabalham, Pai, na tutoria, na parte tecnológica. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Eu oro, Pai, para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que levante um exército de homens e mulheres, que colhemos ombros, Senhor, e possamos compreender que o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte de algo fantástico, que vai inspirar outras igrejas, que vai abençoar outras igrejas, Senhor. Eu oro pedindo isto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, tenham todos uma boa noite e um bom descanso. Deus abençoe. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.